Ministério da Saúde anuncia fim do estado de emergência sanitária nacional por causa da Covid-19. Cantata de Páscoa na IPP reúne coral e orquestra para celebrar a ressurreição de Cristo. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem com você? Está começando o nosso Notícias do Bem. Que bom que você está com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A partir de agora a gente tem 1h30 de muita informação, não é isso, Tainá? É isso mesmo. Convido você que está vindo do Manhã IPP, continue aqui com a gente ligadinho. Ou se você está chegando, seja bem-vindo, chega mais. Lembre-se de compartilhar o nosso link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e que possam interagir com a gente aqui ao vivo na nossa programação de hoje de 1h30. É verdade, a gente já passou de 950 mil inscritos no canal, a gente está rumo a 1 milhão, falta pouquinho, a gente precisa da sua participação, contamos com você. E hoje a gente vai começar diferente aqui. Hoje a gente começa diferente, mas está tudo bem, está tudo certo, é só para quebrar mesmo o ritmo, né? Mas eu convido vocês aqui a participarem e ir se adequando aqui com a gente nesse formato. Uma dica, gente, a gente começa com uma dica muito importante para você que quer melhorar o seu currículo. Hoje, dia 19 de abril, é o último dia para inscrição dos cursos de pós-graduação no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. E ele já está lá no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, o repórter Matheus Santos, que vai trazer todas as informações para a gente ao vivo neste comecinho de Notícias do Bem. Seja bem-vindo, Matheus, abrindo os trabalhos hoje aqui. Olá, querido. Olá, Tainá. Muito boa tarde para vocês e também a você que está acompanhando Notícias do Bem nesta terça-feira. Pois é, são 31 cursos de pós-graduação em diversas áreas para alavancar o currículo de quem já é graduado e queira aí ter uma guinada no mercado de trabalho, quer ter mais oportunidades. Sobre isso, eu vou conversar agora com o consultor comercial aqui do Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, que é o Wagner Bacelar, estará ao vivo com a gente aqui. Está ao vivo aqui com a gente, Wagner. Quais são os cursos que estão sendo oferecidos e como é que as pessoas fazem para se inscrever? Boa tarde. Bom, nós temos 31 boa tarde a todos. Nós temos 31 opções de cursos da área de neurociência, cursos da área de gestão de pessoas, gestão de negócios, cursos da área de tecnologia, ciências Big Data, cursos de projetos, uma série de cursos também na área de educação, na área da comunicação, opção para todas as áreas do conhecimento. Para fazer a matrícula, você pode acessar o nosso site inicialmente, o polopinheirosmackenzie.com.br, ir na parte de pós-graduação, obtenha lá a informação pelo nome, dali você vai para a página do Mackenzie, você conclui o seu processo de matrícula, adicionando as suas informações e os seus documentos acadêmicos da sua graduação. Qual que é a importância de uma pós-graduação hoje em dia? Hoje é fundamental fazer uma pós-graduação e o quanto antes você realizar uma pós-graduação, você vai estar à frente da sua geração. Então, dentro do ambiente de trabalho, onde você chega para o seu gestor e informa, eu estou realizando uma pós-graduação. Isso é fundamental para o seu crescimento, para uma ascensão profissional, não somente onde você trabalha atualmente, ou se você está buscando uma oportunidade, você conseguir uma contratação. Wagner, então vamos ressaltar para o pessoal, aqui o Polo é novo, mas a pessoa pode estudar de qualquer lugar do Brasil, o Polo tem aqui presencialmente, aqui ao lado da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas a pessoa pode estudar de qualquer lugar do Brasil porque é à distância, certo? Isso mesmo, o curso ele tem 100% do conteúdo digital, Você possui algumas aulas que são aulas síncronas, onde você tem um encontro com o professor uma vez por semana, e no final de cada módulo poderá haver a prova, e essa prova ela pode ser presencial no Polo, Então você tem que agendar aí, junto com o pessoal do Mackenzie, se você irá fazer a prova no final do módulo ou no final num determinado momento. E se estudar aqui também colabora com a obra missionária? Com certeza. No momento da inscrição, de suma importância adicionar o voucher chamado Polo Pinheiros, e isso faz com que o Mackenzie identifique e nós façamos um trabalho com essa renda, que nós vamos investir aí nos trabalhos da JMP. Beleza, Wagner, então ressalta o site rapidinho para a gente encerrar. polopinheirosmackenzie.com.br, você pode acessar lá, conversa com a gente, tem lá o nosso link do WhatsApp, você pode conversar, a gente tira todas as dúvidas para vocês. Perfeito, Wagner, obrigado por sua participação aqui com a gente ao vivo no Notícias do Bem. Então lembrando, até hoje às 23h59 para você aí fazer inscrição nos cursos
ou em algum curso aqui de pós-graduação do Polo EAD Pinheiros Mackenzie. Lembrando que aí, ó, toda a renda aqui do Polo vai para a obra missionária, os projetos evangelísticos e sociais da Junta Missionária de Pinheiros. Querida Tainá. Matheus, obrigado pelas informações. Fica a dica aí, então, né? Importante, né? Abrindo nossas notícias do bem. Sim. Até às 23h59. Então, ó, acabou notícias, corre lá no site para não esquecer, já faça a sua inscrição. É verdade. Obrigado, Matheus. Até amanhã. Amanhã você volta. Até amanhã. Muito bem. Um assunto um tanto penoso para alguns esse agora, viu? Mas viu? necessário, né? Você que está nos acompanhando, já pensou em cortar o consumo de açúcar por alguns dias? Ou quem sabe para sempre? A gente sabe que o excesso pode ser prejudicial ao nosso organismo, mas dá para viver totalmente sem esse alimento? Pergunta boa, né? Quem vai explicar melhor pra gente a respeito desse corte total, né? Ou então, pelo menos, a redução no consumo de açúcar e como isso pode fazer bem para o nosso corpo ou não, é o nutrólogo Tiago Paiva, que está aqui com a gente ao vivo no Notícias do Bem. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Pela sua disponibilidade em falar com a gente a respeito desse tema que, como a Tainá disse, para algumas pessoas é um tema muito difícil, né? Cortar o açúcar às vezes é complicado, né? A gente está com um probleminha de conexão com o Tiago, a gente está sem áudio. Vamos ver se a gente retoma. Pode ser o seu microfone aí que tenha ficado fechado. Vamos ver se a gente retoma aí essa conexão com o Tiago Paiva para falar a respeito desse tema tão controverso, né? Com ou sem açúcar. Ó, então ainda dá tempo. Você que está aí nos acompanhando, assim como o Ricardo Reis, né, já fez, ele já começou a interagir aqui com a gente. Então, deixa aqui sua mensagem. Como é que é aí a tua rotina, o teu dia a dia, a sua alimentação? Você ama um docinho, sabe, formiguinha mesmo? Ou você já conseguiu se adaptar, já consegue tomar um cafezinho sem açúcar? Esse eu consigo. Esse eu consigo, mas vamos ver. Café sem açúcar, mas dá para cortar. A dúvida é Tudo. se a gente pode viver sem açúcar também. Dá, né? mas você sabe que eu já vi tantas pessoas nas mídias que já têm essa facilidade e realmente conseguem viver sem açúcar de alguma forma. Quer dizer, eu suspeito. Mas eu tenho meu pé atrás. A gente vai conversar com o Tiago. Vamos ver se a gente conseguiu restabelecer a conexão com o Tiago. Se está tudo certo com o áudio dele agora. Vamos lá? Não, tá bom. Daqui a pouco a gente vai falar com o Tiago Paiva, então, nutrólogo, a respeito desse tema. Fique com a gente aqui no Notícias do Bem. Mas agora, então, já que nós vamos aproveitar esse clima aqui, eu gostaria de falar sobre uma coisa que pode marcar muito a sua vida, né? Os seus álbuns de fotografias. Não, hoje não tem mais álbum, né? Mas a sua página de alguns lugares e, claro, seu drive, mas principalmente a nossa memória, né? Olha, se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Confira o roteiro com a gente.
viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro. O reverendo Arivaldo Dias Casimiro vai estar junto, então você vai ter a oportunidade de acompanhar todos esses locais maravilhosos e outros, né, que estão incluídos no roteiro. E ali para cada local desse, você vai ter uma explicação bíblica, você vai ter uma orientação orientação histórica, ali. enfim. É uma outra viagem, né? Um outro jeito de fazer viagem, vale muito a pena. Então anote os telefones e entre em contato para mais informações. É pelo WhatsApp, o DDD é 15996513613 ou então 15991555122. Eu vou repetir para você, DDD 15996513613 ou então DDD 15991555122. Inesquecível essa viagem, né, Tainá? Com certeza. Para fazer história. Você sabe que a gente tem várias viagens aí que marcam, mas ela é muito especial porque você tem tantas histórias, relatos de cada lugar. Imagine você ir lá nesse lugar, né? Poder sentir um pouquinho o clima do ambiente, poder reviver um pouquinho da história, ver a estrutura física que era daquele lugar, né? Demais. É muito bom. Bom demais. Bom, Thiago está com a gente, né, para falar sobre Sim. açúcar. Agora parece que o nosso áudio está ok. Vamos entrar em contato. Oi, Thiago, tudo bom? Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Vamos lá? Bom dia, querido. Bom dia, Tainá. Tudo bem? Acho que Agora todo mundo, sim. né? Agora Ai, sim, que tudo bom. certinho. E aos web telespectadores, né, do programa Notícias do Bem, é um prazer. Obrigado pelo convite. Imagina, prazer é nosso te receber aqui. Bom, vamos lá. É possível a gente cortar definitivamente o açúcar da nossa dieta? Essa seria a primeira grande questão, ou a gente precisa de alguma forma do açúcar? Tá, primeiro assim, vamos tentar conceituar o que é açúcar, né? Porque assim, quando a gente fala açúcar, a gente tem que lembrar de carboidrato, né? Então, o carboidrato, tanto é o açúcar simples, né? A glicose, a frutose, que é o açúcar das frutas, como o amido, que é o açúcar que está em outros vegetais, como batata doce, como até a própria celulose, as fibras alimentares, que também estão compondo outros alimentos, né? Que não são digeridos, mas que são muito importantes para o funcionamento do nosso intestino, manter a flora intestinal funcionando bem para que a gente consiga absorver os nutrientes adequadamente. Então, assim, o carboidrato, né, ou o açúcar, seja lá vegetal ou não, ele é muito importante para a gente exercer várias funções no nosso organismo, né? E quando a gente pensa em açúcar, a gente pensa só em obesidade, né, em engordar, emagrecer, mas o açúcar ele tem várias funções no nosso organismo que são importantes. Então, depende de que forma você obtém esse açúcar, né? Qual é a origem desse açúcar, de que fonte você consegue esse açúcar e de que forma seu organismo vai utilizar ele. Muito bem. Aí a gente entendendo um pouquinho a fonte do açúcar, né, e como nós vamos digerir, a gente escuta tanto, Thiago, que o açúcar de certa forma faz mal, que é preciso tirar. É possível alguém viver sem esse açúcar, tirar de vez o açúcar da vida? Se a gente fala em açúcar refinado, né, que é aquele açúcar que é a famosa caloria vazia, né, que é só você faz um processo tão intenso que você mantém praticamente só deixa a caloria, né, tira todos os nutrientes, minerais que são importantes no processo, né, antes do processo de refino. Esse açúcar refinado é possível sim e até desejável que a gente, né, viva sem ele. Apesar de não ser fácil, né, por ter todas aquelas questões do prazer, né, que o alimento doce ele proporciona. Mas, claro que tudo a gente tem que dosar, né? Não dá para ser também nem 100% em tudo, porque existem outras questões que também são importantes além da alimentar. Tá, bom, de qualquer maneira, como você já conceituou, quer dizer, quando a gente ingere carboidrato, esse carboidrato vira açúcar, né? Então, vira o grande glicose. problema seria o açúcar refinado, tem alguns outros tipos de açúcar, porque a gente vai buscando opções no mercado, aí tem demerara, tem... De coco. Enfim, uma dica importante, a cana-de-açúcar ela é marrom, né? Quando você vê que a gente faz o caldo de cana, a gente vê que ele é marrom. Então, quanto menos marrom o açúcar, menos natural ele é. Então, quanto mais branco, mais artificial. Então, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, que são mais próximos do marrom, eles são mais naturais, então eles sofrem um processo de refino menos intenso, né? Então eles conservam mais características naturais da cana-de-açúcar do que o açúcar refinado. Não que eles não engordem, né? São bastante calóricos também, mas eles têm eles mantêm algumas características naturais que são muito importantes, que são mais nutritivas do que o açúcar branco, né? O açúcar refinado branco.
Muito bem. Eu quero aproveitar esse momento e compartilhar algumas mensagens, porque eu fiz aquela perguntinha clássica, né? Quem gostava de açúcar? Como que era o seu relacionamento aqui com esse docinho, né? Uma relação com açúcar, né? Sempre tem. O Ricardo Reis colocou que ele usa o açúcar de coco. Ele falou que é excelente. O Amorim, ele colocou, eu tenho glicose alta, evito usar o açúcar. Esse evitar nem sempre é eliminar, né? Tirá-lo ali da rotina. A Albertina colocou, eu costumo tomar café sem açúcar, limonada sem açúcar, porque a gente aprende a sentir o sabor do café e do limão, que tem o seu doce, tem o seu sabor ali. E tem também o açúcar, né, da própria fruta, né, a frutose. Então, assim, você não vai deixar de estar se alimentando, né, de você conseguir a energia que você precisa, sem necessariamente adicionar calorias, que é com açúcar refinado, que é aquela caloria vazia, né, não tem nutriente nenhum, é só vai proporcionar mais que você engorde, né, até desenvolva diabetes, né, por outras questões também. Sim, é exatamente isso. E aí tem a questão da Delva que ela colocou, que ela gosta de um docinho, principalmente de leite, e aí ela até colocou aqui o que ela gosta, né? Que é o pé de moleque. Esse é açúcar mesmo, assim. Mas é isso, assim, como que a gente pode, nesse processo de limpar o nosso paladar, nossas memórias, porque é muito difícil de você abandonar justamente por essas lembranças. Como que é esse processo afetivas? Como que a gente consegue? Não, assim, o paladar doce realmente traz muito prazer, né? É uma sensação de prazer, exatamente de prazer, né? Como se fosse uma felicidade, uma sensação que todo mundo descreve como muito prazerosa. Então, assim, a gente pode utilizar o paladar doce da própria fruta, né? Que tem o açúcar frutose, junto com fibras, né, que essa fibra ela diminui a absorção. Então, por que a fruta é mais interessante, apesar de também de ter o açúcar, por que é mais interessante você consumir a fruta do que o açúcar refinado? Porque a fruta, ela, além do açúcar, tem fibras. Então, essas fibras vão regular seu intestino, vão diminuir a absorção desse próprio açúcar, né, então, apesar dela ser doce. Principalmente açúcares de menor índice glicêmico, né, como cereja, o damasco, a pera, maçã, ameixa, morango, todas essas têm baixo índice glicêmico. Todas vão ter açúcar, né? Vão ter a glicose, a frutose. Mas algumas têm menos e outras mais, e algumas são mais ricas em fibras, né? Que são essas de baixo índice glicêmico. Então, apesar de ter açúcar, você absorve menos dela. Então, você pode consumir com um pouco menos de culpa, digamos assim, do que o do açúcar. Você pode ajudar, por exemplo, a banana tem bastante frutose, né? Então, você pode associar junto quando você for fazer uma receita, elaborar uma receita, acrescentar o açúcar da fruta, né? Ou seja, bate junto com a fruta para aproveitar aquele doce, né? E não precisar acrescentar açúcar refinado. É uma possibilidade. Tá certo. Agora, muito se discute, muito se tem falado em relação à idade em que pode ou deve começar a se consumir o açúcar. A gente deve oferecer ou pode oferecer açúcar para criança a partir de que idade? Ou não devemos oferecer o açúcar refinado? E os doces a gente tem que evitar mesmo? Açúcar refinado, quanto mais demorar de oferecer, seria o ideal, né? O ideal é não oferecer nunca, inclusive, porque quando você entra em contato, você começa a ter aquela sensação de prazer e você vai começar a buscar mesmo. Então, o ideal é não apresentar nunca. Mas lembrando assim, que o ideal da criança até 6 meses é só leite materno. Então, não pensar em nada antes de 6 meses, né? E a criança vai sendo apresentada a outros alimentos paulatinamente, né, aos poucos, até 1 ano. Então, próximo de 1 ano, você começa a ter uma alimentação mais próxima do adulto. Então, só a partir de 1 ano, você começar a pensar em algo mais próximo do açúcar, mas que, se você puder, né, não apresentar tão cedo, seria o ideal. Açucarados, de jeito nenhum. Doutor, olha, nós exageramos ali na lateral, né? Você viu que nós caprichamos nessas imagens. Minha barriguinha até tá roncando aqui. Mas ali foi justamente para mostrar do que tipo de açúcar perigoso é esse que nós estamos falando, né? É tão atrativo, tão, né, ao primeiro momento prazeroso, como o senhor mesmo citou. E aí eu tenho uma questão, assim, com relação ao açúcar, a Delva colocou aqui, ó. Porque é esse pensamento que nós temos, né? O açúcar, as coisas sem açúcar é sem graça, é tão sem sabor, e é uma questão de hábito. Mas até que ponto, eu queria saber, que o açúcar está relacionado, nós falamos de saúde e tudo, a um emagrecimento também.
Porque muitas pessoas falam assim, você quer emagrecer, elimine o açúcar. Como que é essa relação? O corpo ele guarda esse doce por muito tempo ali, essa gordurinha ali, ela é difícil de queimar mesmo? Então, é que assim, ó, engordar ou emagrecer vai estar muito relacionado com a quantidade de calorias que você adquire no dia e a quantidade que você gasta. Então, assim, existem 3 formas de gastar caloria, que é, primeiro, estar vivo, né, que é a taxa metabólica basal, que é a energia que você gasta só por estar vivo, só por existir, né, para o seu organismo funcionar, seu coração bater, você respirar, regular a temperatura do corpo. Então, essa é a taxa metabólica basal. Além disso, tem a energia que você gasta para quebrar o alimento. Então, quando você come, por incrível que pareça, você está gastando energia também, não só ganhando energia. Então, você está gastando energia para quebrar aquele alimento para o seu organismo absorver ele. E a outra forma é o exercício físico. Então, essas 3 formas são essas 3 formas de gastar energia. E a forma de ganhar energia é através do alimento. Então, essa soma no final do dia tem que ser negativa, ou seja, você tem que gastar mais do que consumir. Se você consome mais do que gasta, você vai engordar. Se você gasta mais do que consome, você vai emagrecer. Então não está muito associado a se é carboidrato, se é lipídio, se é proteína. O problema é o carboidrato, você vai consumir uma quantidade muito grande e vai acabar ultrapassando essa quantidade de calorias que você precisa no dia, certo? E porque assim, o carboidrato ele é necessário. Né, para você produzir, por exemplo, músculo, proteína, você precisa do carboidrato. Não adianta você só comer carne, proteína, sem carboidrato, que você não vai conseguir construir massa muscular, que é muito importante também. Além disso, o funcionamento de outras, né, funções do organismo mesmo, como eu falei, regular a temperatura, uma série de coisas, de hidratação, respiração, tudo precisa de carboidrato, de energia também. Tá certo. Agora, doutor, o açúcar traz uma sensação de felicidade em muitos momentos, não é isso? As mulheres, por exemplo, na TPM adoram açúcar. Sim. Tem uma relação. Tem sim. É a liberação de hormônios da felicidade mesmo, serotonina, as endorfinas. Então está muito associado. Por isso que a gente pensa até que pode ser uma coisa que cause vício mesmo. A gente fala em tom de brincadeira, né, que é viciante, mas de fato é viciante porque a sensação de bem-estar é viciante, né? Todo mundo gosta de estar se sentindo bem. Então, assim, depois de um dia de trabalho, né, ou qualquer tensão que você tenha no dia, uma sensação de prazer é tudo que você gostaria de ter. Então, realmente, o consumo do doce, né, do açúcar, libera esses hormônios, essas endorfinas que são responsáveis por essa sensação. Entendi. E aí a frutose entra nesse jogo também? Quer dizer, a frutose, tem algumas frutas que tem muita frutose. Quando a gente está numa dieta restritiva, por exemplo, a gente tem que evitar algumas frutas também por conta disso? Você tem que preferir os alimentos com baixo índice glicêmico, né? As frutas com baixo índice glicêmico. O Dr. Google, né, que é bem famoso aí, nessas horas é uma boa, né? A gente dá uma pesquisada nas frutas, ver quais são os que têm baixo índice glicêmico, alto índice glicêmico, grande quantidade de fibras, né? Tudo isso aí é importante também para associar na dieta. Muito legal. Eu quero só ver uns comentários aqui. A Maria do José dos Santos está participando aqui. Falou sucesso, Thiago. Beijo na sua voz, Zezé. A Lunara está aqui com a gente. A Mari e a Ana Flávia, que inclusive ela até falou, a gente que lute com a TPM, né? É justamente esse tema, se a gente está eliminando, né? A gente, e aí, né? Como lidar? O doce das frutas, né, como eu falei, vão associar coloca uma aveia em flocos, aumentar a fibra para diminuir a absorção, mas você conseguir consumir. Não é para você, não precisa cortar 100%. Usa por exemplo, um chocolate 70%, né, que tem menos carboidrato, mas também é docinho, dá prazer. Então, assim, existem várias formas de adaptar, assim. Você não precisa cortar o doce da sua vida e nem vai conseguir, né, porque dietas muito restritivas ninguém consegue seguir, não tem como. É verdade. Tem como, para a gente já caminhar aqui para o encerramento, né, para o nosso finalzinho, você tem alguma dica prática ou algum alimento que você fala assim, comece por esse para quem está querendo começar esse processo, né? Ou comece por aqui, né? Ou tira o açúcar do café, troca por adoçante, vale a pena trocar por adoçante, não vale? Ou já marque uma consulta comigo para me ajudar. Essa é a melhor. Bom, a dica essa aí é muito boa, por exemplo, açúcar refinado e farinha
branca, né, são duas calorias vazias, né, a famosa caloria vazia, que tem bastante caloria, né, engorda bastante porque você acaba consumindo bastante caloria no final do dia e praticamente não tem nutrientes. Então, assim, se você quiser começar do zero, antes de marcar a consulta comigo já, se você quiser chegar assim antes, você já diminui a quantidade de açúcar refinado, açúcar branco principalmente, e farinhas em geral, farinha de trigo, farinha de rosca, farinha de mandioca. Só você fazendo isso, você vai perceber que você vai diminuir o inchaço, vai diminuir peso, vai dar uma secada bem legal, assim, para começar o tratamento realmente da obesidade ou, né, do sobrepeso já no patamar legal, assim. Agora, Thiago, o adoçante vale a pena fazer essa troca? Boa pergunta. Então, olha só. O adoçante tem umas questões. Primeiro, né, tem a questão do adoçante artificial e natural. Né? O adoçante artificial, a sacarina, ciclamato, sucralose, uma série todos esses adoçantes artificiais, tem várias pesquisas assim que não são muito conclusivas, mas alguns associam aumento de câncer, né, de outras doenças crônicas, até aumento de obesidade, né? Porque eles também aumentam a insulina, que é o hormônio que vai fazer com que você concentre a gordura. Então, esses adoçantes artificiais são bem questionáveis, né? Até muita gente diz, não use de jeito nenhum. E tem os adoçantes naturais, por exemplo, a estévia, o xilitol, o eritritol. Né? Esse último, eritritol, ele tem praticamente zero de caloria, porque se você for ver todos os adoçantes, mesmo os artificiais ou naturais, eles têm alguma caloria. A estévia, por exemplo, tem a questão de ser um pouco amarga, então acabam associando outro adoçante, né, a ela, o adoçante artificial, para poder disfarçar um pouco o gosto, mas acaba sendo ruim porque tem esse outro adoçante artificial. O xilitol, por exemplo, o açúcar, cada grama de açúcar tem 4 calorias. O xilitol tem 2. Então, assim, é metade do que o açúcar, né, comum, mas tem caloria. Então, se você consome, estou usando adoçante, vou usar 1 litro de adoçante, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você vai engordar também. O eritritol é 0,2, então é tipo assim, 20 vezes menos do que o açúcar normal. Então, esse é um adoçante que para você cogitar, utilizar, se você precisar adoçar os seus alimentos, eu preciso muito, eu não vou conseguir tomar um café sem açúcar. O eritritol é uma boa opção, porque ele não tem o gosto ruim da estévia, ele adoça praticamente 70% da doçura do açúcar comum. Então, assim, é muito próximo da doçura do açúcar e é baixíssima, quase 0 calorias. Então, assim, o eritritol, por exemplo, é uma boa opção de adoçante se você precisar usar. O ideal é não usar nenhum, mas se for usar, acho que seria uma boa opção atual. E você encontra em supermercados, em farmácias de produtos naturais, é bem tranquilo. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui da Ruth Sobrinho, eu gostaria de fazer. Ela disse assim, falam que o açúcar é muito inflamatório, é verdade? Verdade. O que acontece? O açúcar, em excesso, ele acumulado no intestino, ele destrói as bactérias. Assim, a gente tem uma flora intestinal, né, que são as bactérias que vivem no nosso intestino, a boa e a ruim, né, vou falar a grosso modo. Esse açúcar em excesso, ele propicia a proliferação das bactérias ruins e destrói as bactérias boas. E esse desequilíbrio intestinal altera a absorção, causa realmente inflamação, a inflamação crônica, né? Isso vai prejudicar e causar doenças crônicas futuramente, até diabetes, obesidade, hipertensão, que na verdade está tudo interligado, né? Então, um estado de inflamação crônica persistente vai levar, né, aos problemas, infarto, AVC e por aí vai. Então, realmente, o açúcar em demasia, ele causa essa inflamação crônica. Muito bem. Olha, nós poderíamos ficar aqui um tempão conversando, eu adoraria, mas eu sei com relação ao tempo, mas eu gostaria muito que você deixasse seu contato para quem quiser se aprofundar mais, tirar algumas dúvidas, ou até mesmo já marcar uma consulta aí para mudar essa rotina aí. Tá. Eu vou passar a rede social, né, o Instagram da clínica, que eu atuo, que é a minha clínica, que eu atuo, né, a clínica BSI, que é essa aí que está atrás de mim. E lá também vai encontrar meu Instagram, se quiser pode conversar com a gente, mandar direct para mim, ou no próprio Instagram da clínica eu também respondo. Então vão poder ficar à vontade. Aí tem os contatos aí também na tela, se vocês ficarem interessados em saber alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Tá certo, bastante. Tá joia. Doutor Thiago, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-lo.
E volte sempre, né, para boas conversas como essa, né, conversas que mudam nosso ponto de vista em relação a tantas coisas importantes para a nossa saúde. Até a próxima, então, doutor. Obrigado. Muito obrigado pelo convite e espero ter ajudado, assim, né, de tirar algumas dúvidas. Não, Com certeza. Com certeza. Até a próxima. Tchau, O doutor tchau. Tiago Paiva, médico nutrólogo, participando com a gente aqui no Notícias do Bem, falando a respeito do açúcar. Viver com ou sem? É possível viver sem o açúcar? Olha, se você chegou agora e não pegou, volta a conversa que você vai ver o resultado final disso, hein? Muito bom. O Ministério da Saúde anunciou o fim do estado de emergência sanitária nacional por conta da Covid-19, instaurado em fevereiro de 2020. Pois é, com isso acontece também o encerramento de algumas medidas impostas ainda no início da pandemia. Segundo o ministro, o anúncio foi possível por conta da melhora do cenário epidemiológico, da ampla cobertura vacinal e da capacidade de assistência do SUS, o Sistema Único de Saúde. Nos próximos dias, será editado um ato normativo sobre a decisão, mas a medida não significa o fim da pandemia. E a saúde pública, ela não pode esperar, portanto, um ato normativo do Ministério será editado para que não haja nenhum tipo de interrupção nesse tipo de iniciativa. Na realidade, esse ato normativo, ele apenas reconhece o que nós já vivemos no Brasil atualmente, né? Então, como se diz na elaboração dos atos normativos, é o fato, o valor e a norma. O fato está aí. Nós temos um cenário epidemiológico, como eu falei, equilibrado, e a norma ela tem que ser adequada para que a população brasileira tenha segurança jurídica e o nosso Brasil possa seguir o seu grande destino. É preciso conciliar o enfrentamento à doença, porque a Covid não acabou e nem vai acabar, pelo menos nos próximos tempos. E nós precisamos conviver com essa doença e conviver com esse vírus. No pronunciamento, o ministro falou que o país realizou a maior campanha de imunização da história, com a distribuição de mais de 476 milhões de doses de vacinas. Mais de 73% dos brasileiros já completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 e 71 milhões de pessoas receberam a dose de reforço. Sabemos, nós temos uma queda expressiva dos casos e dos óbitos nos últimos 15 dias. Nós temos também uma ampla cobertura vacinal da população brasileira. Mais de 70% da população brasileira já tomou a dose, completou o esquema vacinal com 2 doses e mais de 77 milhões já tomaram a dose de reforço. Nós já distribuímos mais de 470 milhões de doses de vacina e mais de 400 milhões da população brasileira já teve dose de vacina aplicada. O primeiro caso identificado de Covid-19 no Brasil foi no final de fevereiro de 2020. Enquanto isso, naquela época, China e Europa já registravam centenas de casos da doença. Mas antes disso, o Ministério já tinha declarado a Covid-19 como emergência de saúde pública de importância nacional aqui no país. A declaração de transmissão comunitária no país veio em março de 2020, mês em que também foi registrada a primeira morte. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o país registrou, desde o início da pandemia, 5 milhões de casos de Covid-19 e quase 662 mil mortes. Mais de 29 milhões de pessoas se recuperaram da doença, o que representa quase 97% dos infectados. Hoje, são mais de 363 mil casos em acompanhamento. O terceiro ponto é a capacidade do nosso sistema único de saúde em atender não só os casos de Covid-19, mas também das doenças prevalentes que foram negligenciadas durante o período em que tivemos os picos, seja da primeira, da segunda ou da terceira onda, e doenças negligenciadas que também continuam a espreitar a nossa população, sobretudo nas regiões que têm o IDH mais baixo.
Muito bem. Muito bem. A gente está aguardando ainda para essa semana, né, a publicação, como é que vai funcionar esse fim da emergência sanitária, enfim, o Ministério da Saúde ainda vai regulamentar isso durante essa semana e a gente vai estar trazendo as informações para você aqui no nosso Notícias do Bem. E o coral e a orquestra da Igreja Presbiteriana de Pinheiros celebraram a ressurreição de Cristo. Verdade, a cantata de Páscoa reuniu 70 coralistas e 25 instrumentistas numa apresentação que emocionou quem esteve presente. Confira um trechinho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O ensaio geral para o evento aconteceu no dia anterior, mas os participantes se reuniram novamente para aquecer a voz. A cantata foi o trabalho conjunto de diversas pessoas, cerca de 70 coralistas e 25 instrumentistas. Os ensaios para a grande data iniciaram meses antes. Uma alegria muito grande, é um privilégio você poder coordenar isso, escolher a cantata, que é a minha função, né? Aí vim ensaiando desde fevereiro, que a gente está ensaiando essa cantata, né? Fazendo por naipes, por partes, porque eram 5 músicas, mas cada música é um medley de 4. Então, na verdade, a gente cantou 20 trechos de músicas diferentes. Aí tem a mudança de andamento, tem a mudança de compasso, a mudança de tom, tem várias coisas no decorrer. O culto reuniu muitas pessoas para contar a história bíblica sobre a morte e ressurreição de Cristo. Durante a apresentação, os narradores guiaram a história, ligando uma música na outra. Apareceram-lhes, então, 2 varões com vestes resplandecentes, que lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Para as irmãs Seragioli, foi uma experiência incrível poder participar do coral tocando violino. Nós louvamos nessa noite o nosso glorioso Salvador, o nosso majestoso Redentor. Nós te louvamos pela palavra que foi cantada. A cantata relatou o verdadeiro significado da Páscoa e encerrou com uma mensagem de esperança. Daqui a pouco tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem, né? Você vai acompanhar como foi essa cantata linda, né? Apresentada pelo nosso coral e pela nossa orquestra aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fique com a gente, daqui a pouco reportagem completa para você. Mas agora é hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil para esta quarta-feira. E ela está aqui, né? Ela está. A Raquel dos Santos vai trazer as informações das regiões Sul e Sudeste para a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Seja bem-vinda, Raquel. A Raquel hoje está de azul, combinando com o telão. Com telão e com cenário. Mas eu quero fazer um comentário antes. Nós fizemos a entrevista há pouco falando sobre o açúcar, né? O doce. E a Raquel ficou bem por dentro, porque foi ela que escolheu cada imagem daquela de doce, viu, gente? Fique você sabendo que ela que preparou aquele apanhado de pessoas comendo doce. Caprichei, né? Passou zero vontade, inclusive. Exatamente. Mas aí fizeram um comentário para Raquel. Deixa eu encontrar aqui, que agora eu me perdi. Cobraram ela aqui, ó. O WV escreveu: bom dia, o doce de leite que a Raquel trouxe de viagem, né? Tem açúcar, né? Tem. E muita risada. Tem muito açúcar. Só que o Quirininho aqui não comeu, não. Ele não ganhou, não. Ele ganhou queijinho. Eu ganhei queijo, porque eu não posso comer açúcar. Eu ganhei. Mas eu provei uma colherinha. Você provou? Provei. Só uma colherinha. Olha, Cris, bem revelações aqui, todo mundo com vontade agora. Uma pontinha de colher de chá. Da Lídia. Uma pontinha de colher de chá. Eu vi o cruzamento de vocês ali na hora da cozinha, eu falei, foi dela, então. Coisa boa. Vamos para a previsão do tempo, vai. Parar de falar de doce aqui. Boa tarde, Quirino. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que nos acompanha. Por aqui não vamos ter grandes mudanças de temperaturas, mas parece que a chuva deu uma pausinha. Vamos lá? Vamos lá. As temperaturas continuam amenas na região sudeste nesta quarta-feira. O sol aparece e tem poucas expectativas para a chuva. Já no sul, as temperaturas continuam baixas nas 3 capitais da região e o sol predomina com pouca nebulosidade ao longo do dia, podendo ocorrer chuvas isoladas. Aqui em São Paulo vai ter dia de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 15 e 26 graus. Já em Vila Velha, no Espírito Santo, vai ter sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva também. As temperaturas variam entre 19 e 32 graus. E em Concórdia, Santa Catarina, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, também sem previsão de chuva.
mínima de 13 e máxima de 25 graus. Tá certo, Raquel. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta, então, com Centro-Oeste, Norte e Nordeste pra gente. Tá combinado? Até mais. Então tá bom. Raquel volta daqui a pouquinho, sem doce de leite hoje. Sem doce de... eu tô louca pra pegar uma colherada agora. Falando doce de leite, pra gente encerrar até o fechamento, aqui, só essa conversa... A Delva disse que até os 15 anos ela bebia café com garapa, rapadura e melaço. Depois o açúcar entrou com tudo, mais uso demerário, que é o mascavo, cristal, para dar uma... E ali o WV, né, que denunciou a Raquel que trouxe doce de leite, ele falou que cortou o refri da vida dele. E a Vani também cortou os doces por 6 meses, perdeu peso e disse que foi ótimo. É verdade. Existe um propósito por trás de tudo isso, mas o resultado foi excelente. Que bom. Então, nós vamos agora acompanhar a nossa coluna Fé e Trabalho com o empresário e presbítero Antônio Cabreira. Hoje ele vai falar para a gente sobre a economia de mercado como verdadeira democracia dos consumidores. O fundador da escola austríaca, Karl Menger, ele dizia o seguinte, que o valor que os bens possuem para cada indivíduo constitui a base mais importante para a determinação do preço. Hoje, talvez o clamor mais presente na imprensa é a separação da igreja do Estado. Isto não é ruim, mas eu não tenho dúvidas de que muito mais importante é a separação do Estado da economia. Afinal, a economia é o estudo das livres escolhas dos seres humanos. A economia de mercado é a verdadeira democracia dos consumidores por determinar, através de uma votação diária, quais são as suas preferências. E em nosso cotidiano, somos confrontados frequentemente com a ciência econômica, onde os ovos de Páscoa sempre ensinam que o preço está nos olhos de quem compra, ou melhor, o valor econômico é subjetivo. Em um supermercado, nessa semana, eu fotografei o preço de uma barra de chocolate de 90 gramas custando R$ 3,66. Poucos metros adiante, eu fotografei o mesmo tipo de chocolate, só que na forma de um ovo de Páscoa de 185 gramas, custando R$ 34,99. Afinal, alguém já disse que no socialismo é, no fundo, a exploração das pessoas sem compreensão da economia. Para estes com pouco entendimento do que é o fenômeno chamado preço, a reação inicial é gritar: isto é um roubo, pois pela proporção do chocolate em barra, este ovo de Páscoa deveria estar custando R$ 7,50. Mas não é assim. Por quê? Porque você tem que entender que o que conta na estrutura da economia de mercado não são os julgamentos acadêmicos de economistas ou o seu desejo, mas as avaliações verdadeiramente manifestadas pelas pessoas ao comprar ou ao deixar de comprar. É o cliente quem define o preço e às vezes paga mais pelo mesmo produto, ou ele deixa de comprar. Talvez você, na emoção do momento, ache que a chave para o preço justo de um ovo de Páscoa é o governo obrigar a empresa a baixar o preço. Isto é um tremendo erro, pois o melhor para o consumidor não é a regulação, mas é a livre escolha. Se você conceder tais poderes à autoridade de plantão, isso significa, na verdade, dar a eles o poder de determinar o que deve ser produzido, por quem e para quem. É transferir uma escolha que é somente sua para os burocratas que não compreendem a complexidade das escolhas soberanas dos consumidores e irão provocar graves distúrbios no sistema de preços. O resultado, em breve, será prateleiras vazias. Assim, da próxima vez, se você quiser realmente saborear um chocolate com um preço mais barato, não compre ele na forma de um ovo de Páscoa, compre ele na forma em barras. Ou espere então a passagem da Páscoa e compre na liquidação dos ovos de Páscoa com preços de promoção. Será bem melhor do que a indigesta intervenção do governo. Pois é, chocolate com preço de chocolate, né? É isso. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer para você.
São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira todos os detalhes nesse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato com o nosso time de especialistas e solicite agora o seu orçamento. Acesse aí fingermorumbi.com.br, visite o Instagram, @fingermorumbi, saiba mais, veja as fotos, veja as opções. Tem WhatsApp para você também, 11 99018 7891, 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Primeiro recado está dado, né, Tainá? Sim. Muita gente participou da entrevista do açúcar, não é? Claro, Coisa muita boa. interação. A Delva colocou aqui, ela já aproveitou que hoje o Antônio Cabreira também, né, o presbítero, já deixou um assunto bem parecido, né? Vamos todos de açúcar. Ela colocou o seguinte: eu sempre deixo para comprar depois, não na data, não no período, porque realmente a gente tem uma diferençazinha bem considerável. E aí nós temos a participação, né, do Ricardo Raias aqui, Araçatuba 23 graus hoje. O Otávio Ferreira, tem alguma extensão da IPP em Brasília e Valparaíso? Né? Tem um site para pesquisa, né, da IPP? Tem um site da IPP, mas Valparaíso, se for Valparaíso, interior de São Paulo, sim, tem uma congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas Valparaíso, Goiás, tem que pesquisar no site da Igreja Presbiteriana do Brasil. ipb.org, você vai lá, nossas igrejas, você consegue acessar rapidinho essa informação. Brasília tem uma porção de igrejas presbiterianas, inclusive a IPN, né, Igreja Presbiteriana Nacional, é uma das maiores igrejas do país. É verdade, ó. A Albertina Viana está aqui com a gente, a Clara Sueli, o Amorim. A Albertina já participou aqui também, deixando a contribuição dela, que ela toma o cafezinho sem açúcar, o suco de limão também sem açúcar, desfrutando o sabor natural. Thaís Estrela, Dr. Tiago, esclarecendo nossas dúvidas, né, muitas dúvidas. E a Marta Rejane também aqui participando, e a Vani Góes. Muito bom ter vocês aqui com a gente, né, interagindo, e continue, porque agora a gente vai também ter um assunto muito, muito importante, muito relevante, ainda mais para você que é pai, mãe, ou você que tem um serzinho, uma criancinha aí do seu lado, que você tem que cuidar, né? Cada vez mais cedo, crianças vêm tendo acesso às novas tecnologias através de celulares e tablets, porque esses eletrônicos, né, eles oferecem muitas funções que divertem os pequenos. É verdade. O celular é o aparelho mais utilizado por essa turminha, inclusive deixando de lado brinquedos pedagógicos, deixando de lado brinquedos mais adequados, inclusive para a idade. Mas quem está ao vivo no Notícias do Bem para falar com a gente a respeito desse tema é a psicopedagoga Carla Gonçalves. Carla, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, obrigado pela sua disponibilidade em nos atender hoje aqui no programa para falar desse assunto, a respeito dessas muitas dúvidas que são cada vez mais comuns, né, para os pais de pequenininhos aí, se tem idade para a gente dar celular e tablet para a criança ou não. Seja bem-vinda. Boa tarde. É um tema que hoje é até para nós, né? Imagina para as crianças, né, que os pais veem como algo que deixa a criança mais quieta e acabam fornecendo desde muito o uso, né, das telas. Não só o celular também, mas também temos hoje acesso pela própria televisão, né, pelo YouTube. Então, como a academia, né, a americana de pediatria, ela recomenda que esse uso, né, de eletrônicos seja feito após os 2 anos de idade,
Antes disso, é extremamente prejudicial. E após isso, no máximo, uso de no máximo 2 horas. Eu ainda, né, que estou na área, eu vejo como algo ainda muito prejudicial. Uhum. Carla, assim, né? Você falou uma coisa muito interessante, a questão da idade, né? Qual é o tempo, né, ideal? Você falou a partir dos 2 anos. Porque o que acontece com o organismo, com a mente, o que acontece com a criança quando ela passa a ter esse contatinho antes, né? Quais são os riscos disso acontecer, hein? O que causa? A gente vai ter, né? A gente já tem uma geração com grande prejuízo na interação social, né? As crianças de hoje não possuem uma boa interação, né, devido ao excesso de uso da tela. Por mais que a tela venha ensinar algumas coisas, o inglês, por exemplo, as cores, ela não existe aquela troca, né, interativa. Então, crianças com grande prejuízo na interação, um prejuízo significativo na fala, porque a criança ela tem uma grande poda neural aos 3 anos de idade, 50% dessa poda. Então, aos anos de idade, eu preciso de uma criança que fale frases já e que fale uma média de 200 palavras. Então, o celular, né, o eletrônico, ele não possibilita essa troca. Então, a gente, digamos que, às vezes, deixa de aproveitar, né, aquela janelinha que a gente tem dos neurônios, porque uma criança de 3 anos de idade, enquanto você ensina para ela digamos que uma nova língua, o inglês, né? Ela aprende uma média de 15 minutos, chegando às vezes até falar como um estrangeiro mesmo, pega até o sotaque. Então, após isso, não é que essa criança não vai aprender, né? Mas esse aprendizado se torna mais demorado devido aos neurônios, né? A poda de 50% ela é bem significativa. E a maior poda que a gente tem é entre os 6 e 7 anos de idade. Ah, mas essa criança nunca mais vai aprender? Vai. Mas digamos que aos trancos e barrancos, com muita dificuldade. Entendi. E para crianças abaixo dessa idade, então, nem pensar, né? Abaixo de 2 anos, nem pensar. Mas a gente tem visto muito, né, doutora? A gente vê crianças até com menos de 1 ano já com um aparelhinho na mão e já acessando, enfim. Eles conseguem, inclusive, fazer coisas que a gente até duvida que eles conseguem fazer com essa idade, né? A gente até tem crianças hoje com grande prejuízo, né? Porque, assim, o meu trabalho, eu tenho que avaliar essa criança para ver qual é a dificuldade, se ela está dentro dos marcos de desenvolvimento. Então, a gente vê crianças que, às vezes, não tem nenhum transtorno aparente, mas com um atraso significativo na motricidade fina, nas mãos, por falta de manusear objetos, né? Porque o celular usa ali só, digamos, praticamente o polegar. Então, crianças com esses prejuízos, por falta de manusear, né, os objetos, explorar, digamos que a natureza, desenvolver a força, né, das mãos. Crianças com dificuldades em recortar, dificuldades para poder escrever. Crianças hoje muito estressadas, porque é extremamente imediatista, né? E pode ver que uma grande impaciência, às vezes, de esperar a troca de uma banda no celular. Então, isso traz muitos prejuízos emocionais, o saber esperar, o viver, digamos que a ociosidade, né? Ir ali em busca de algo para, inclusive nós, né? Mas para a criança isso é extremamente prejudicial. E após os 2 anos de idade, eu ainda peço para os pais que o máximo que puder não dá, né, essa tela para a criança, deixar ela brincar, que não dê, porque ainda temos, digamos que uma grande janelinha aí que a criança, né, ela é uma página em branco, quem vai escrever nela somos nós. Então, eu peço ao máximo que se puder ir, no máximo, meia hora ainda, mesmo que após os 2 anos, por mais que a academia, né, americana de pediatria recomende que possa, né, fazer o uso após os 2 anos, eu peço para segurar ao máximo. Tá certo, doutora. Agora, assim, para as crianças maiores, o prejuízo também existe, né? A gente pode dizer que para as crianças mais velhas, o excesso também, e até para a gente, né? Enfim, para todo mundo, né? Tem prejuízo excessivo de tela. A gente tem uma dificuldade em memorização,
tudo pelo uso excessivo, né, do celular, né, até nós como adultos. E eu vejo crianças, assim, eu peço aos pais, principalmente, para segurar até o processo, passar o processo de alfabetização, por ser um processo bastante complexo, e estimular a criança o máximo que puder com os jogos. Por quê? Tem a questão dos neurônios e outra, a criança despertar o interesse pelo estudo, né? Porque estudar é difícil, aprender a ler é muito complexo. Então, o celular, o uso excessivo da tela me preocupa bastante nesse sentido, porque as crianças de hoje são crianças, digamos que um QI abaixo em relação à nossa geração já. Então, devido a esse uso excessivo, né, da tela. Aí, eu tenho uma pergunta. Hoje, né, uma das realidades que nós temos, às vezes, são os pais dentro de casa com os filhos, a correria, a agitação, e aí eles acabam entregando o telefone nas mãos dos filhos, ou ligando um videogame, um joguinho ali, e acaba que é uma distração à tela. Ou se começa aquele conflitinho dentro de casa, muitos falam assim, vai jogar um pouquinho, pega ali o celular, porque veio uma forma de distração. Muitos fazem isso e não conseguem ver uma saída. Eles falam, gente, eu preciso desse escape, né, desse tipo de atuação ali, para que eu consiga resolver outras atividades dentro de casa. Qual seria o equilíbrio entre o pai e o filho com esses aplicativos em casa, com esses eletrônicos, né? Tá aí o mais difícil, o equilíbrio, até em relação a nós, né? Então, eu sempre falo para os pais que, assim, querendo ou não, é uma grande ajuda que a gente tem hoje, deixar a criança assistindo um desenho para que ela consiga fazer um almoço, digamos assim, para que ela consiga tomar um banho com uma certa calma. Então, eu sempre sugiro aos pais que tente utilizar quando não houver saída. Não tem outra saída, a criança não quer um brinquedo, porque hoje não é que a gente tem que estar a todo instante estimulando as crianças. Eu até falo para os pais, 15 minutinhos pela manhã, 15 de noite já é o suficiente. É questão de qualidade, não é quantidade. Então, para que tente sentar e brincar do que a criança realmente quer. E quando ela precisar, digamos que desse sossego para fazer algo, para ela fornecer algum brinquedo que essa criança goste e possa brincar sozinha, digamos um Lego, né, para que ela venha montar, tentando não utilizar o celular, mas quando não houver saída, né, fazer o uso, mas se puder evitar, eu peço para que evitem sim, devido a essa questão dos neurônios, né. É verdade, porque assim, tem uma questão também que é importante, que é os pais às vezes se acomodam também nessa situação de toma aqui o celular e a criança vai ficar quietinha ali consumindo aquele joguinho ou vendo vídeo no YouTube, enfim, muitas vezes é cômodo para os pais essa situação. E não querendo ser saudosista, né? Até muito pouco tempo, a gente não tinha essas opções para os filhos e a gente dava outras coisas e ficava tudo bem também, né? Quer dizer, acho que é um pouco de voltar também àquela coisa da estimulação, da pintura, enfim, das revistas, enfim, acho que tem outras opções também. Papel e giz de cera também faz um bem danado, né? Muito, muito, e isso é desde pequeno, eu sempre falo para os pais estimular desde pequenininho, elogiar, porque o elogio é extremamente reforçador, tudo que a criança fizer, que ela tende a querer fazer cada vez mais. Então, a gente tem várias formas, né, jogos, hoje em dia eu até trabalho nesse sentido, com essa orientação de pais, o que comprar, né, porque os pais também não sabem brincar, né, não sabem como estimular o filho, não sabem o que estimular naquela idade. Então, eu vejo que às vezes eles precisam de orientação nesse sentido, para saber o que estimular e como estimular, e tentar sempre buscar algo assim, do interesse da criança, para aquele momento que ela precisa, daquele momento para ela, aquele tempo para ela, deixar explorar, inclusive nas tarefas, né, diárias da casa, ensinar essa criança a colaborar, colocar a mesa, colocar o talher, né, vai fazer comida, pega, né, o legume, auxiliar nesse sentido, né, porque isso vai ser benéfico para a criança, né, e para os pais. Essa cooperação, colaboração.
Muito bom. Bem colocado aí, Carla, essa questão dessa interação dentro do próprio lar, né? Antes tinha tanto essa questão da responsabilidade, a importância dos pais inserirem as tarefas da casa também para até como uma forma de substituir esse tempo nas telinhas, né? Porque, assim, muitas vezes a gente vê tanto essa questão da proteção com o filho, de não fazer serviço, de não trabalhar, mas essas tarefas rotineiras, elas são muito benéficas no desenvolvimento da criança, não são? Extremamente, né? Se envolve autonomia, né? Dos marcos do desenvolvimento envolve autonomia, né? Na autonomia desenvolve essa parte motora, são um dos pré-requisitos, digamos que para o processo até de alfabetização, para que ele aconteça. Então, eu sempre avalio nesse sentido também, para ver se aquela criança está compatível. Ter independência é benéfico, né, para a criança, para o desenvolvimento dela, né? E quando adulta, às vezes a gente quer cobrar uma criança cooperativa, mas ensinou quando pequena, sabe? Então, digamos que esse trabalho, ele é feito de formiguinha, todo dia, ele é diário, desde que a criança é pequena, tentar deixar ela explorar o máximo, não duvidar da sua capacidade diante de um auxílio, né? É verdade, e isso tem sido cada vez menos comum, né? Até porque hoje a gente tem visto, não só entre as crianças, né, voltando naquela questão da interação social, mas entre os próprios pais, e aí imagino entre os pais e as crianças também, cada um lá na sua telinha somente, né? Aí falta também essa interação entre pais e filhos que é tão fundamental, né? Esse relacionamento, né? O relacionamento bastante prejudicado, né? Eu até queria, para a gente já caminhar para o nosso encerramento, eu gostaria até de saber, assim, nesse atendimento, nas suas conversas, existe muito essa dificuldade desse relacionamento, porque há esse distanciamento, cada um ali no seu telefone, no videogames. Isso tem causado, tem levado alguma consequência? Sim, principalmente eu como psicopedagoga, né? Porque eu trabalho com esses pré-requisitos, né? Dificuldades de aprendizagem, muitas vezes a dificuldade não está voltada com um transtorno aparente, sim devido à falta de estímulo, né? Então, quando eu chego, é extremamente lúdico o meu atendimento, né? Mas ainda assim você vê crianças com pressa de fazer ali porque querem jogar videogame, porque querem fazer uso do celular, ou então eu chego e estão no celular, na tela, e é algo que eu peço muito para os pais, e é difícil, eu até entendo eles, mas eu oriento isso, inicialmente porque eu não posso concorrer com uma tela, né, com o celular, é extremamente atraente para a criança. Então, quando eu chego, eu me torno uma punição para aquela criança. Então, eu peço para os pais para não fazer o uso, pelo menos quando estiver próximo à minha chegada, preparar aquela criança, né, porque eu entro numa competição ali onde, por mais que seja lúdico o meu atendimento interessante, eu não vou vencer essa batalha. Então, é muito complicado conscientizar as famílias. É verdade. Carla, queria agradecer a sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. A gente sabe que você está com a agenda apertada aí de horário também, mas foi ótimo conversar contigo e queria que você deixasse seus contatos, né? Quem quiser acompanhar você nas redes sociais, ou quem quiser saber mais a respeito do seu trabalho, ou continuar, né, essa conversa sobre celular para crianças aí, como é que a gente pode entrar em contato contigo? Querem que eu passe por aqui, meu telefone, Instagram? O contato que você preferir. Tá, vou passar o meu celular, né, o 98161 1742. Tá, tem um @carla.goncalves também, né, que é o seu Instagram? Isso, é meu Instagram. É o seu Instagram, tá aí na tela. Por lá também, que eu trabalho com essa orientação de famílias. Tá certo, @carla.goncalves. Você pode entrar em contato com a Carla para ter mais informações. Pode mandar um direct, né? Com certeza ela vai responder. Carla, obrigado pela sua participação mais uma vez. Foi um prazer tê-la aqui e volte sempre. Eu agradeço. O prazer foi meu. Obrigada, gente. Imagina, foi um Tchau. prazer. Psicopedagoga Carla Gonçalves falando para a gente a respeito do uso do celular pela criançada.
Perigoso. Muito, muito, muito. Tem que ter cuidado, tem que ter muito critério. cuidado. Tem algumas mensagens aqui, o Edinaldo Pereira, ele colocou aqui essa questão, né? Justamente o que nós falamos na entrevista, que o celular ele acaba trazendo esse distanciamento, a falta de convívio social, prejudica os relacionamentos interpessoais, dependendo do controle ou descontrole, né, do uso. É verdade. Então, ele comentou aqui, também participou falando disso. E o Ricardo Reis, ele voltou no tempo ali com você, ele se identificou ali com o Quirino, nosso tempo era papel e canetinha. No tempo dos meus filhos, que não faz tanto tempo assim, né? Era papel, giz de cera, canetinha, guache, aquarela, enfim. A criançada se divertia ali. Outros tempos, né? Mas acho que tem certas coisas que precisam permanecer também para essas novas gerações, né? Porque como a Carla falou, né? Também tem a ver com coordenação motora fina, enfim, tem uma série de questões envolvidas, desenvolvimento neural, como ela falou, enfim, tem uma série de questões envolvidas que precisam ser respeitadas também no desenvolvimento da criança. Isso faz parte também do cuidar, né? Faz parte do amor dos pais. É verdade. Né? É muito bom. Um tema importantíssimo e que ele também leva um bom bate-papo, uma boa conversa, né? Um ótimo estudo referente a esse tema. Mas agora, nesse momento aqui no Notícias do Bem, ela já está ali posicionada, prontinha para falar da previsão do tempo nas demais regiões aqui do Brasil. Ela está de volta, a Raquel dos Santos, estava acompanhando tudo aqui, aprendendo como ela vai criar os filhos também, sem celular. É verdade. Aqui na entrevista. Raquel traz para a gente as informações Centro-Oeste, Norte e Nordeste para esta quarta-feira. Quarta-feira e a massa de ar seco segue impedindo a formação de nuvens de chuva na região centro-oeste. Vai ter dia ensolarado e tempo firme em várias áreas. Já no Nordeste, o tempo segue instável. O sol intercala com períodos de chuva com possibilidade de temporais. Em Catalão, Goiás, vai ter sol com algumas nuvens. Por lá não chove. As temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Região Norte, Santarém, no Pará, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 28 graus. E em Balsas, no Maranhão, vai ter sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde, noite com nebulosidade. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. Tá certo, Raquel. Obrigado pelas informações. Amanhã a Raquel vai estar de volta aqui com a gente no Notícias do Bem, não vai? Vai, se Deus quiser. E hoje ela está muito elegante, gente. Ela tá, olha esse look. Não, e ela vai estar trazendo pra gente todas as informações do feriado já, né? Porque amanhã já é feriado. A gente já pode dizer que é feriadinho, né? Contagem regressiva. Não vai ter feriadão, mas vai ter feriadinho. Então amanhã a Raquel já vai trazer as informações do feriadinho pra gente. Vai me falar se no dia 21, né, a gente vai passar com chuva, sem chuva, sol, frio. Tô ansiosa. Vou falar de novo, é meu aniversário, hein, gente? Ela tá querendo presente ou tá querendo parabéns virtual aqui, né? É gostoso. É uma data importante da gente festejar, comunicar aqui com alegria, né? Então tá bom. Amanhã você traz as informações pra gente do feriado, então. Com certeza. Obrigado, Raquel. Até amanhã. Até mais. Gente... E o coral e a orquestra da Igreja Presbiteriana de Pinheiro celebraram a ressurreição de Cristo. Verdade, foi linda. A cantata de Páscoa reuniu 70 coralistas e 25 instrumentistas numa apresentação que emocionou quem esteve presente. Confira a reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O ensaio geral para o evento aconteceu no dia anterior, mas os participantes se reuniram novamente para aquecer a voz. A cantata foi o trabalho conjunto de diversas pessoas, cerca de 70 coralistas e 25 instrumentistas. Os ensaios para a grande data iniciaram meses antes.
uma alegria muito grande, é um privilégio você poder coordenar isso, escolher a cantata, que é a minha função, né? Aí vim ensaiando desde fevereiro, que a gente está ensaiando essa cantata, né? Fazendo por naipes, por partes, porque eram 5 músicas, mas cada música é um medley de 4. Então, na verdade, a gente cantou 20 trechos de músicas diferentes. Aí tem a mudança de andamento, tem a mudança de compasso, a mudança de tom, tem várias coisas no decorrer. Então, era bastante coisa para a gente treinar, mas graças a Deus, aqui chegamos. Aí depois, primeiro a gente ensaia separado, a orquestra, né, lê as partes, e o coral também. E aí agora faz umas 3 semanas que nós começamos a juntar, né? Coro com orquestra, para chegar nesse resultado. O culto reuniu muitas pessoas para contar a história bíblica sobre a morte e ressurreição de Cristo. Durante a apresentação, os narradores guiaram a história, ligando uma música na outra. Apareceram-lhes então 2 varões com vestes resplandecentes, que lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Foi ótimo, acho que participar de uma cantata sempre é inspiradora, né? A gente teve 2 cantatas esse ano, uma no Coral Jovem, que a gente cantou, e agora com o coral mais senior, que a gente narrou. É sempre uma experiência maravilhosa, é sempre gratificante. Para as irmãs Seragioli, foi uma experiência incrível poder participar do coral tocando violino. É uma bênção a gente saber que essa palavra sobre a Páscoa foi aqui tocada e também cantada, e saber que isso pôde trazer mudança na vida das pessoas, e também muitas irmãs aceitaram a Jesus nessa noite, né? Foi uma bênção ver as pessoas felizes, né, com o estado da orquestra, do coral. Então nós ficamos muito felizes de poder participar desse momento tão maravilhoso aqui. Teve bastante ensaio, tanto com o coral quanto com a orquestra, os ensaios gerais que foram nessas semanas agora que se passaram, mas foi uma bênção. Nós louvamos nessa noite o nosso glorioso Salvador, o nosso majestoso Redentor. Nós te louvamos pela palavra que foi cantada. A cantata relatou o verdadeiro significado da Páscoa e encerrou com uma mensagem de esperança. O pastor Elival Dias Casimiro fez uma mensagem pascual aplicando a história que foi cantada. Se render e crer em Jesus Cristo, no Deus que o enviou, na sua palavra, do Evangelho pregado. Muito legal, muito bonito, né? As 2, né? Da semana passada, essa, lindo. Ó, respondendo aqui as perguntas, a WV eu sempre inverto. Não fica sem notícias do bem. Será que feriado tem? Nós temos o nosso processinho. Temos o nosso processinho, mas vai ter, todo dia tem. É. E o Ricardo aqui tem, né? Fazer 20 anos? Isso mesmo. Por falar em data, em anos, né? Vivendo 209 dias de milagres, conta a história real de uma mãe que viveu dias intensos durante sua gestação. A obra da Edilane Franciscato é mais um lançamento da editora Ezion. Confira. Tá, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar então a editora Ezion, né? Daqui a pouquinho a gente acompanha mais esse lançamento, mas a gente já deixa para você a informação aí. Você pode entrar no site da Editora Ezion, www.editorezion.com.br. Na Editora Ezion você vai ter todas as informações, você vai ter acesso ao catálogo completo, né, dos lançamentos da Editora Ezion, você já vai ter todas as informações, enfim, a respeito de tudo que a Ezion oferece para você. A gente tem, além dos lançamentos, claro, né, a gente tem combos, tem material infantil, enfim, tem muita coisa boa para você na nossa Editora Ezion. É verdade. Então agora é hora da nossa coluna Ciência e Tecnologia com o cientista e professor Marcos Eberlin. Hoje ele vai falar para a gente sobre a relação entre a ciência e a nossa saúde e como os cuidados do nosso dia a dia podem nos ajudar. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma coluna de Ciência e Tecnologia aqui nas Notícias do Bem, na sua IPP-TV. E hoje falarei sobre outro assunto muito importante, a ciência e a nossa saúde. A ciência e a nossa saúde. Nessa pandemia, todos nós passamos a nos preocupar um pouco mais com a nossa saúde. E percebemos que, na realidade, não precisamos de tanta farmácia, não precisamos de tanta química, farmácia, bioquímica. Os remédios são muito importantes, a química é muito importante. Ela é feita por homens à imagem e semelhança de Deus, que têm procurado remédios, terapias, procedimentos clínicos, os médicos. Mas dessa pandemia, percebemos que alguns conselhos que a ciência dá sobre a nossa saúde são fáceis de seguir.
Olha só, o que temos que fazer? Temos que tomar sol. O sol é uma bênção. Foi criado por Deus, emite a radiação certa. Então muitos começaram a tomar sol novamente, andar sem camisa ao meio-dia. Para quê? Para que possamos sintetizar uma vitamina, a vitamina D. Extremamente importante. Mesmo os suplementos vitamínicos, com vitamina D, por exemplo, a absorção é muito menor. É muito mais eficiente tomarmos sol. A absorção da radiação do sol na nossa pele aumenta o nível de vitamina D. Olha só que magnífico. Serotonina também, o sol. Uma molécula que é antidepressiva. Vai para o nosso cérebro, nos anima, nos faz mais felizes, mais motivados, contentes. Incrível. Aprendemos também a lavar as nossas mãos. O álcool gel foi importante, mas água corrente, muito mais fácil, eficiente. Álcool gel quando não se tinha água, mas o melhor seria lavar com água corrente, não foi? Também tomarmos banho sempre, percebemos isso. Você chegava em casa, trocava roupa nova, tomava banho, um banho rápido, incrível. É um procedimento simples. Percebemos também que a alimentação é muito importante. O seu nutricionista disse isso. Reforce a alimentação. Um bom prato para que você possa resistir a essa pandemia, a outras infecções virais que possam vir, bacterianas e tudo mais. Boa saúde se faz com boa alimentação. Aprendemos isso. E a gente sabe que é um código muito simples para que você possa ter um prato com alto poder nutricional. O código das cores. Então tenha sempre um prato bastante colorido. Por quê? Porque sabemos que diferentes cores, diferentes nutrientes. O branco, o verde, o laranja, o vermelho. Diferentes nutrientes, vitaminas, sais minerais. Então aprendemos também que devemos nos alimentar muito bem. E seguir esse código, o código de cores. Olha só. Aprendemos também que temos que ter uma atitude positiva em relação à vida. O medo, o receio, o isolamento de pessoas, de convivência, isso não fez bem, certamente não fez. A Bíblia ensina a isolar o doente, sim. Mas o isolamento, não é, de pessoas saudáveis, será que foi eficiente? A Bíblia, por exemplo, a palavra de Deus ensina que não. A gente está sempre pronto a sorrir, a interagir. Quão bom é que a gente vive em união com os nossos irmãos. Foi tão bom voltarmos para as atividades aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Que ótimo ver o campo cheio novamente, cheio de vida, de pessoas, de relacionamentos, as nossas igrejas novamente lotadas. E por que isso é bom? Porque o coração bem disposto, a alegria do coração é remédio eficiente. A Bíblia também já falava sobre isso em Provérbios 17:22. Aprendemos então que para termos uma boa saúde temos que ter bom humor, estarmos sorridentes. Realmente, o sorriso rejuvenesce. Nós exercitamos os músculos da nossa face. Ele elimina o sorriso, ele elimina substâncias, faz com que o nosso corpo reaja, eliminando substâncias que nos deprimem, e também libera em nosso corpo substâncias que nos fazem mais motivados, que combatem o estresse. Aprendemos também que o choro nessa pandemia é muito bom para a nossa saúde. Chorar é bom, gente. Chorar é muito bom. E a Bíblia diz isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando fomos pela ciência perceber o que o choro faz, já falei aqui numa dessas sessões de ciência e tecnologia, nas notícias do bem, o choro é uma boa notícia, é uma notícia do bem. O choro é um mecanismo fantástico que só os homens têm, homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, de eliminar estresse, dor,
depressão. Então, quando choramos copiosamente, por exemplo, quanto mais choramos, melhor. Então, aquele costume que tínhamos antes de chorar, já não estávamos mais chorando. E nessa pandemia, percebemos que chorar faz muito bem, elimina o estresse, a dor, a depressão. E temos problemas nesse mundo, sim, mas se chorarmos, superaremos muito mais eficientemente os nossos problemas. Então, olha, sol, cores, luzes, um prato colorido. Veja bem, o choro, o sorriso. O que aprendemos com a ciência, então, nessa pandemia? O lavar as mãos. Aprendemos que os conselhos bíblicos de saúde e sanitarismo são sensacionais. A ciência está contribuindo para a nossa saúde, sim, mas a boa saúde pode ser obtida seguindo a Bíblia, seguindo a ciência da Bíblia. A ciência tem, então, confirmado a boa ciência da Bíblia. Chore, sorria. Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Provérbios 17, 22, o coração bem disposto. A alegria do coração é remédio eficiente. Deus criou um planeta colorido, com vegetais e frutas e alimentos coloridos, o branco da banana, o vermelho do morango, para que pudéssemos também identificar a variedade de alimentos e, tendo um prato colorido, com a nossa visão que enxerga isso, podemos nos alimentar bem, estar bem nutridos. Deus nos capacitou também com o olfato e o paladar. Então, se a comida está estragada, você imediatamente percebe. Cheiro ruim, gosto ruim, normalmente está associado ao quê? Ao alimento ruim. Gosto bom, cheiro bom, alimento bom. Há raríssimas exceções a essa regra. Então a notícia do bem é essa. O esforço não precisa ser muito grande para você ter boa saúde. Siga a ciência da Bíblia, os conselhos bíblicos. E siga também a ciência dos homens, que aprendemos nessa pandemia, corrobora a ciência bíblica. Chore, sorria, esteja sempre alegre, se alimente bem colorido, tome sol, de peito aberto, essa pele que absorve essa radiação. E aí sim você terá uma boa saúde. Então é esse Deus fantástico que na sua palavra deu conselhos perfeitos de saúde, seja a glória, seja o louvor. E essa é a notícia do bem. A notícia do bem é que Deus cuidou de nós desde o ventre das nossas mães. Cuidou, cuida e sempre cuidará. E já providenciou a receita certa para uma boa saúde. Que essa receita está onde? Na sua palavra, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Muito bom, fonte de vida, fonte de saúde. Como sempre, né? Como Coluna sempre. do nosso Marcos Eberle, que vai estar com a gente aqui no decorrer das próximas edições do Notícias do Bem, porque ele foi considerado como um dos top 4 cientistas do Brasil, você sabia? Pois é. E nós vamos ter uma conversa bem legal logo mais. Falar com ele sobre essa conquista, né? E falar com ele sobre essa relação, né? De ciência e fé, que é sempre tão importante, que ele traz pra gente, né? Nessa coluna. É verdade. E no programa dele, né? Tem o Fé e Ciência, você não pode esquecer. É verdade. Eu quero só cumprimentar aqui a Márcia, que chegou, dando boa tarde para todo mundo, e dizendo como foi boa a entrevista, falando sobre o açúcar. E ela precisa comer menos doce, mas ela manda um abraço para todos nós. E o WV também, parabéns pelo trabalho de vocês, esse programa é uma bênção. E o Ricardo está nos lembrando que logo mais, às 2h30, tem Mulher Esperança. Sim, você vai acompanhar aqui na IPP-TV. Ao vivo. Então, nós ficamos por aqui. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã.
e com horário alternativo às 6h30 da tarde. Mas você pode ver e rever o Notícias do Bem, todos os programas da IPP TV, quando e onde quiser, acessando IPP Play. É muito fácil. Acesse aqui youtube.com/ippplay, curta os vídeos, se inscreva no canal e não deixe de se inscrever aqui também no nosso IP Pinheiros, rumo a 1 milhão de inscritos. Já passamos de 950 mil, contamos com a sua participação, contamos com a sua inscrição e com o seu compartilhamento. Combinado? Amanhã a gente está de volta aqui ao vivo, se Deus quiser, às 11h30 da manhã. É verdade. Tchau, tchau.